boa noite pessoal. Vamos lá dar início a mais uma live. Só ajeitando aqui rapidinho. Boa noite, vamos lá, galera entrando. Eu sou Larissa, né? Eu já fiz uma live aqui no Instagram, mas para quem não viu a live, eu sou zootecnista, sou daqui de Sergipe, sou formada e trabalho aqui também. E hoje eu vou ser a moderadora aqui da live de encerramento, no caso desse ciclo. A gente vem aí numa sequência de lives e a gente vai estar encerrando aqui. Então quem for entrando aí vai compartilhando com os amigos, já avisando que já deu início. Porque hoje a gente vai estar falando sobre a profissão de zootecnista. Realmente conhecendo a fundo o papel dele na sociedade. Deixa eu só silenciar aqui rapidinho, senão vai ficar atrapalhando a live. Pronto. Nosso convidado ele já entrou aqui, né? O Cássio, vou aceitar aqui. Aí, como eu disse, ele já está entrando. Cássio também, o zootecnista, vice-presidente aí da ABC. Então, Cássio, se apresenta aí para o pessoal, né? Eu estava já falando o título aí da nossa live, que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a importância, né, do zootecnista e o papel realmente dele aí para a sociedade. Então, eu apresentei, você pode aí falar um pouquinho sobre você. Boa noite, está me ouvindo bem? Então, sim. Boa noite, Larissa, meu nome é Cássio, eu sou zootecnista, professor da Universidade de Brasília, e atualmente estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, né? E agradeço de antemão o convite para participar da live com vocês, é uma satisfação para a gente, né? Para mim pessoalmente e para a ABZ como instituição, para nós é extremamente importante essas oportunidades de mostrar como é o funcionamento da ABZ, o papel do zootecnista na sociedade e essa profissão que nos orgulha tanto. Eu estava avisando que a gente assim, veio fazendo um ciclo aí de lives, vários temas, várias áreas aí da zootecnia, a gente não conseguiu abordar todas, mas futuramente a gente vai voltar, né? Por enquanto a gente vai dar uma encerrada e vai finalizar com esse tema aí geral, que, como eu disse, é a profissão do zootecnista, né? A gente vai conhecendo a fundo o papel na sociedade. Quem tiver dúvida pode ir fazendo perguntas, mas a gente já tem um roteirinho aqui. O pessoal vai compartilhando aí com os amigos para poder avisar que já deu início. Então, vamos lá, dar início. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, a importância da zootecnia para a sociedade, porque muita gente não conhece direito a profissão e acha que a única importância da zootecnia é lá no campo, no manejo, na produção animal. E não é bem isso, né? Tem várias áreas aí que até me perguntaram se tem como zootecnista, né, atuar ajudando na parte da saúde humana. Então, como teria essa importância dele na sociedade dessa forma também? Muito bem, Larissa. Então, essa é uma resposta ampla, né? A gente pode dizer que somente a existência desse curso mostra que a sociedade, em algum momento da história, demandou por essa profissão. E essa história começa ainda na França, em 1843, quando uma pesquisadora no Colégio de Agricultura chamada Adrien Etienne Pierre, né, um pesquisador, melhor dizendo, né, o Conde de Gasparin, conhecido como Conde de Gasparin, ele identificou a necessidade de uma cadeira que unisse todas as disciplinas, todos os conhecimentos na área de zootecnia. Né? Então, isso aconteceu no Instituto Agronômico de Versalhes em 1848. E aí, já em 1849, Émile Baudemont ocupou essa cadeira, e começou a ministrar essas disciplinas. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a zootecnia ela surgiu dentro de uma escola de agricultura, né? Então ela não é originária do curso de medicina veterinária, igual muita gente pensa. Tanto é que a zootecnia é um curso de ciências agrárias
e medicina veterinária é um curso de ciências da saúde, não é um curso de ciências agrárias, né? Não tem aquela base de agricultura toda que nós temos, de solos e tal, e fisiologia vegetal e fisiologia animal. Fisiologia animal sim, né? Mas mais voltada para a parte clínica. Então, são cursos completamente diferentes, né? Tem em média 12% de semelhança. Já no Brasil, a zootecnia surge como uma demanda da sociedade. Tá? Então, isso é importante ficar claro, né? Não foi um grupo de pessoas aí que atuavam na zootecnia, não. Foi uma demanda da sociedade, produtores rurais, os próprios agrônomos, médicos veterinários, que identificaram que era necessário um curso específico para atuar na área de zootecnia, para atuar como zootecnia, né? Eu não gosto de falar produção animal, não. Esse termo produção animal ele é muito genérico. Até meu pai, que cria galinha lá em casa, está desenvolvendo produção animal. Mas Mas zootecnia como... infelizmente a sociedade pensa em zootecnista dessa forma, né? Aquela coisa É, muito genérica. mas zootecnia é muito mais do que isso. É uma ciência aplicada que, como muito bem definiu o professor Otávio Domingues, é, é, é a, é a ciência aplicada que promove a adaptação econômica dos animais ao meio e do meio aos animais. Então, envolve ciência e é um conhecimento que só pode ser passado dentro de uma faculdade. Porque tem conhecimentos, tipo a profissão de, sei lá, de pedreiro, o cara faz um estágio lá e vai aprender a técnica. No nosso caso, não. É necessário uma formação acadêmica. E aí, a sociedade identificou. Por quê? Porque os cursos de agronomia e medicina veterinária são voltados para outras áreas, né? Os cursos de agronomia são cursos mais gerais, mas focam principalmente na parte de manejo de solos e de produção vegetal, né? Os cursos de medicina veterinária focam na parte clínica e de saúde. E aí, muitas vezes, a gente se depara com situações um pouco adversas, né? Por exemplo, avicultura. O médico veterinário cursa lá uma disciplina um que ele vê no final do curso avicultura, suinocultura, vê lá tudo junto. O agrônomo também, avicultura, vê lá no final do curso, né? Já o zootecnista, para ele chegar em avicultura, ele tem que ver lá fisiologia da digestão, nutrição de monogástricos, bioclimatologia animal, construções e instalações. Então, ele vai se formando ao longo do curso para poder entender bem de avicultura. Então, essa disciplina para o zootecnista ela tem um caráter formativo, ele é formado nisso. Já para o agrônomo e veterinário, não. Ela é uma disciplina simplesmente de caráter informativo, somente para ele saber que existe, né? Então, a sociedade demandou, por causa dessas questões, um profissional que atuasse plenamente, que tivesse o conhecimento pleno acerca de zootecnia. E daí surgiu a zootecnia em 1966, né, com o primeiro curso de zootecnia no Brasil, na PUC de Uruguaiana. Já em 1968 nós tivemos uma lei que regulamentou a profissão e a partir daí os cursos se expandiram Brasil afora. Hoje são mais de 100, são cerca de 40 mil profissionais formados, cerca de 17 mil estudantes, cerca de 21 mil estudantes, dados mais atualizados, sendo que formam todo ano aí próximo de em torno de 4 a 5 mil zootecnistas, né, caindo no mercado de trabalho e se dando muito bem graças à sua competência, independentemente da perseguição sofrida, principalmente pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tá? Então, é uma profissão de destaque e nos últimos 50 anos, vamos colocar 50 anos aí, que é o período em que houve o maior desenvolvimento da agropecuária nacional, isso coincidiu justamente com o aparecimento dos cursos de zootecnia. Não que o curso de zootecnia, que os zootecnistas fossem os únicos responsáveis por isso, né, mas deram significativa contribuição na área de criação e produção de animais para os diversos fins econômicos e de conservação e de lazer. Então, coincidiu bastante o desenvolvimento da agropecuária com o surgimento da zootecnia. Dentro aí de você falando, já tem aqui uns 50 anos quase aí que a zootecnia surgiu, vamos dizer assim, 57, né? 57, né? para ser mais exato, né?
Uhum. Você poderia falar um pouco, você está há mais tempo também no mercado, tudo conhece mais, as mudanças da sociedade em si e do curso, né, da profissão, da atuação, durante esses 57 anos aí, o que é que você tem visto muito? Com relação à profissão, as mudanças, né? Sim, Quais as... hoje notório, o profissional ele precisa se adaptar às demandas do mercado. Hoje o zootecnista ele não pode ser mais como aquele profissional de antigamente, né? Aquele profissional mais individualista, que agia mais por emoção, que se envolvia pouco, que era desatualizado, né? Que tendia a ser devido às limitações na transmissão das informações, né? Aquele profissional que pensa basicamente no momento ali, na tomada de decisão, e o zootecnista precisa mudar. Hoje ele precisa buscar o trabalho em equipe, sobretudo o equilíbrio emocional, né? Ser bastante comunicativo, fazer isso aí que vocês estão fazendo, utilizar os meios de comunicação, ser bastante proativo, né? A postura, a conduta, tudo isso vai depender da sua formação, né? Aquele estudante que entra na faculdade e se comporta como um estudante comum, esse aí vai ter provavelmente mais dificuldade no mercado. Já aquele estudante que ele busca desenvolver suas habilidades, aprender a saber a fazer o que ele aprende, através do treinamento prático, buscando estágios, isso formação complementar, né, o que nós chamamos. Esse estudante ele vai ter bastante diferença, vai ser bastante diferenciado, né? Já aquele estudante que simplesmente senta e abre a cabeça para que entre conhecimento, e aí muitas vezes se distrai com o celular aqui, com a conversa ali, e que ao sair da porta da sala de aula para fora, esquece aquele ambiente, aquele clima de formação profissional, ele vai ter mais dificuldade, né? Então, o mercado ele vem mudando, né? E a zootecnia, como profissão, precisa buscar isso aí. Muitos dos estudantes, quando entram, só conhecem de bove-leite, bove-corte, suínos e aves, né? Isso é um problema sério. A maior parte deles buscam somente isso aí. Nós temos diversas outras áreas importantes, como a zootecnia urbana, por exemplo, né, que vai atuar aí na área de animais de companhia, em zoológicos, em parques. A zootecnia de precisão que vem chegando, né, com cada vez mais força, né? Aqui minha colega Verônica Bernardino, formamos juntos, atua na área de produção de alimentos para pets, excelente profissional. Obrigado pela dica, Verônica. Ela comentou aqui, abriu o leque, né? Isso é importantíssimo, né? A parte de peritagem, e aí tem vários esportes agropecuários, assessoria em programas de controle de diversos, né? Inclusive assessoramento nas áreas de zootecnia de precisão, desenvolvimento de produtos, a parte PET, que está muito forte, né? Produção de animais não tradicionais, insetos, tudo isso é importante. E a área PET, que é a área de que você atua, né, se não me engano, de nutrição de animais Eu PET, é uma área trabalho que cresce como... muito. O zootecnista precisa abrir o leque, as escolas de zootecnia precisam auxiliar nessa mudança, né? Então, isso é importante. Esses são os principais pontos que eu vejo de mudança nos últimos anos, tá? De quando eu formei mesmo, eu formei em 2012, então comecei a graduação em 2008. Eu não tinha noção que zootecnista podia estar aí na parte de pets. Hoje em dia já tem Uhum. um ano, quase 2 anos aí, já que é um ano e meio que eu estou nessa área, trabalhando como nutricionista, né, fazendo consultoria individualizada para tutor. Não me imaginava de forma nenhuma. Então, realmente, as áreas aí que o pessoal está falando, né, peixes ornamentais, Segurança alimentar aqui, peixes ornamentais, Verônica, o Jeff aqui, né, todos eles falando. Então, são de inúmeras áreas, é um curso muito amplo, né, e fundamental para a sociedade. são áreas que o pessoal realmente nunca imaginou.
Mas, assim, a lei está aí há muitos anos, né? Queria que você falasse um pouco quais são as leis realmente que regem essa questão de atuação do zootecnista, porque tem lei, tem resolução, muita gente fica nessa dúvida, o que é que prevalece, se tem lei nova, se está surgindo, vamos dizer assim, essas áreas novas, né? Então a lei é Perfeito. nova. Aham. Sim, sim. Ó, a nossa lei maior é a Lei 5.560, 550 de 1968. Né? Ela é uma lei nova, ela foi. É, é uma lei que nos dá diversas competências importantes, né? Ela define aí campos de atuação. Antes disso, é importante falar que o Brasil possui hoje cerca de 68 profissões regulamentadas, tá? Aquelas normas brasileiras de ocupações mostram lá que o Brasil possui 68 profissões regulamentadas. Dessas 68, cerca de, se não me engano, 18 ou 19 têm atribuições privativas. E o zootecnista, a zootecnia é uma profissão que tem atribuições privativas. Está lá na nossa lei, são atribuições privativas do zootecnista, isso, isso, isso. Isso é muito importante, porque quando nós temos atribuições privativas, nós podemos ser responsáveis técnicos, né? Isso mostra que a nossa profissão detém conhecimentos que só ela, só se formando nessa profissão, você pode deter esses conhecimentos. Não é formando em medicina veterinária ou agronomia. Somente em zootecnia você vai deter conhecimento para ser responsável técnico em determinadas áreas. Tá? Isso mostra que a sociedade demandou por essa profissão. Houve o interesse da sociedade porque a sociedade deu a essa profissão atribuições privativas. De outra forma, qual seria o sentido de existir essa profissão? Né? Para que criar a zootecnia, então, se ela não tem atribuição privativa? Né? E aí, a sociedade nos deu isso. Não foi agrônomo, não foi veterinário, foi a sociedade por meio dos legisladores. Então, a Lei 5.550, ela nos dá essas atribuições privativas. Né? Ela é uma lei bastante ampla, tá? Ela é a lei maior, nenhuma outra regulamentação, né, baixada por Conselho Federal de Medicina Veterinária, Ministério da Agricultura, resolução, por exemplo, ou portaria, pode afrontar essa lei, porque nós temos uma hierarquia. Né? Nós temos a nossa Constituição, as leis ordinárias, os decretos, né, as resoluções, as portarias, enfim. Né? Essa é uma lei muito importante para nós. Ela necessita, obviamente, de atualizações. Quando essa lei foi criada, foi previsto que agrônomos e veterinários exercessem a zootecnia. Contudo, isso se deu porque na época que a lei foi promulgada, não existiam zootecnistas, então tinha que ter alguém para exercer a zootecnia. Né? Hoje em dia, o zootecnista já é bastante difundido no mercado de trabalho e vem aí dominando, mostrando a sua competência, ocupando os cargos mais importantes na área de zootecnia. Né? Infelizmente, as empresas elas se equivocam bastante. É muito comum hoje você ver editais de empresas que colocam lá vaga para zootecnista, agrônomo, veterinário e agora estão colocando também técnico agrícola. Né? Ou seja, eu acho que a empresa não sabe muito bem o que ela quer. Ou ela quer, se ela quer alguém que atue na área de zootecnia, tem que ser um zootecnista. Se ela quer alguém que atue na área de agronomia, tem que ser um agrônomo. Na área de veterinário, tem que ser um veterinário. Agora, se a empresa quer lá representante de vendas, coloque lá, contrate-se então representante de vendas, né? Porque é uma incongruência isso aí. Né? Então, uma outra regulamentação importante que a zootecnia possui, que foi conquistada somente em 2006, é a resolução número 4 de 2 de fevereiro, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que são as nossas diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes curriculares nacionais, elas vão delimitar o campo de ensino que deve ser apresentado, né, o campo de formação que deve ser apresentado aos estudantes. Né? E aí tem alguns grandes campos aqui que eu preciso comentar. Tá? São grandes campos de atuação. Por exemplo, morfologia e fisiologia animal, higiene e profilaxia animal, né? São áreas importantes e são temas transversais, isso não é exclusivo de medicina veterinária, não. Isso é transversal.
higiene e profilaxia animal, ciências exatas e aplicadas, ciências ambientais, ciências agronômicas, a parte de manejo de pastagens, enfim, ciências econômicas e sociais, genética, melhoramento e reprodução animal, hein? Veja bem que está descrito aqui reprodução animal, que não há nenhuma lei, não há nenhuma... Você tocou em duas áreas que realmente estão questionando até um pouco, né? Muita gente não tem conhecimento a parte de higiene e profilaxia, na parte de inspeção. Estão querendo... Tem muita gente que não pensa no zootecnista, né, nessa parte. E a parte de reprodução. A parte de reprodução, é importante deixar claro que não existe nenhuma lei federal que dê exclusividade de atuação na área de reprodução para esse ou aquele profissional. A única regulamentação que existe é na Lei 5.517 da Medicina Veterinária, que fala que inseminação artificial, o ensino da inseminação artificial é privativo do veterinário. Agora, sobre a reprodução, essas ferramentas de manejo reprodutivo, seria impossível você trabalhar com genética, por exemplo, melhoramento genético, sem utilizar as ferramentas de manejo reprodutivo. Essa parte de fisiopatologia da reprodução, aplicação de anestesia peridural, isso não nos interessa, o zootecnista não quer saber disso. Não. É porque, às vezes, o cara fala diagnóstico de gestação, né? O colega João Paulo fala, diagnóstico de gestação. Aí você pega no dicionário, diagnóstico de gestação, diagnóstico, conjunto de características utilizadas em medicina para detectar uma doença, como se gestação fosse uma doença. Então eles dão uma conotação médica, clínica, para criar uma cultura, né, de que é privativo dele. Mas isso é mentira, não é verdade. Nutrição e alimentação animal, e aqui outra área também, ó, produção e industrialização. Isso é muito importante. Agora, essas são as duas principais regulamentações que nós temos. Lei 5.550 e Resolução número 4 de fevereiro de 2006. Essa resolução ela é particularmente importante nos cursos de zootecnia. O coordenador do curso de zootecnia precisa apresentar essa resolução aos estudantes e aos professores dos cursos de zootecnia. Isso... Eu acredito que, eu não quero dizer que é geral isso aí, mas é fundamental que os coordenadores de curso de graduação em zootecnia sejam zootecnistas. Então, quando ele é zootecnista, ele vai se identificar melhor com a profissão, ele não vai chegar aqui, por exemplo, e ver um coordenador, suponhamos, né? Imagina, um coordenador médico veterinário vê lá produção e industrialização, higiene e profilaxia. Não, isso aqui não tem que abordar, não vamos dar muita ênfase nisso aqui, né? Reprodução, não vamos dar ênfase nisso aqui não. Igual acontece nos cursos de zootecnia Brasil afora. Normalmente as disciplinas de fisiologia da reprodução são ministradas pelos departamentos de veterinária. E aí o que eles fazem? Colocam os piores professores de veterinária para dar as disciplinas de reprodução para os zootecnistas. Foi o que aconteceu comigo lá em Viçosa. Eu acho que o professor de reprodução que mandaram para a gente lá foi o pior que tinha. Para mim, pelo menos, foi um dos piores que eu já tive de reprodução. Então, eles colocam os piores professores para dar as disciplinas de reprodução. E aí, cabe ao coordenador do curso de zootecnia, sendo um zootecnista, né, focar nessas questões, chamar atenção para isso, né? Se ele não é zootecnista, ele provavelmente não vai dar muita atenção, porque ele vai achar que reprodução é coisa de veterinário, né? Então, essas são as duas principais resoluções normativas que nós temos. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem tentado baixar resoluções, restringindo o campo de atuação do zootecnista, com argumentos falaciosos, mentirosos, muitas vezes mentirosos. Eu posso dar... Então, a ABZ tem entrado na justiça, entrou na justiça, né? Já estamos entrando na justiça contra todas as normativas que restringem o campo de atuação do zootecnista. Tá? Porque por meio do diálogo já houve um desgaste muito grande e o caminho agora é judicial. Porque eu posso te dar um exemplo aqui, um PL que surgiu em 2019, projeto de lei 2237 de 2019, que surgiu na Paraíba, deputado Rui Carneiro. Esse projeto de lei, no meu entendimento totalmente desnecessário, estabelecia diretrizes e normas para garantia dos princípios de bem-estar dos animais domésticos e silvestres.
um projeto de lei para tratar de bem-estar animal, que é uma questão mais ética do que tudo. Esse projeto de lei previa que somente médico veterinário poderia dar curso de bem-estar animal em abatedouros. O médico veterinário era o principal responsável pela área de bem-estar animal, capacitando funcionários de matadouros, dando curso. O único que poderia atuar como RT na área de bem-estar animal seria o médico veterinário. Bom, os colegas da Paraíba interceptaram o projeto, mandaram para nós aqui em Brasília. Nós fomos lá no gabinete do deputado. Quando chegamos no gabinete do deputado, nós fomos mostrar para o deputado. No final do projeto, eles escreveram o seguinte: eu acredito que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, eles falam que foi o gabinete. O gabinete me falou que não foram eles, que foi o deputado, que foi o Conselho Federal. Esse projeto foi escrito, ouvida a Câmara, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e a Associação Brasileira de Zootecnistas. Eles falaram que a ABZ tinha sido ouvida e concordado com aquilo tudo, ou seja, uma mentira. O Conselho Federal de Medicina Veterinária trabalhou com uma mentira. Aí nós mostramos para o gabinete, conseguimos inserir o zootecnista em todas as normativas, e o projeto está lá tramitando agora com o zootecnista participando. Tinha um outro projeto também de 2017 que colocaria a questão da responsabilidade técnica em fábricas de ração, onde nós temos muitos zootecnistas atuando. Esse projeto dizia que o único que poderia ser responsável técnico por fábricas de ração seria o médico veterinário, e que aditivos como monenzina, por exemplo, que é um aditivo, é um bacteriostático ali, não é um medicamento. Então, que a monenzina seria um medicamento e que a ração seria um veículo apenas. Nós conseguimos interceptar também, conversamos com o deputado relator votou pela negativa do projeto, o projeto foi reprovado e foi arquivado, tá? Porque não fazia lógica, não é interesse da sociedade, ou seja, o Conselho legislando, propondo normas que são contra a sociedade, que são contra o interesse da sociedade, né? E a função do Conselho é outra, é defender a sociedade dos maus profissionais. Então a ABZ fica vigilante e atuando em cima dessas regulamentações. E as duas principais normativas que regem a zootecnia são a Lei 5050 de 68 e Resolução número 4 de 2006 do MEC. Tá? Quanto a essas leis aí, resoluções, tem a resolução aí 619, né, que existe, e a gente ainda vê a área de atuação do zootecnista, né, com base nessa resolução, e ela até vem sendo aí questionada para ser mudada. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa resolução, né, quando foi o surgimento dela, realmente a efetividade dela quanto à atuação do zootecnista. Primeiro eu preciso falar como zootecnista, né, agora não como vice-presidente da ABZ, mas como zootecnista, que essa proposta de resolução é um crime, tá? Isso é um crime. O Conselho, a gente precisa entender que os Conselhos Federais, eles existem, o Estado dá o poder a um grupo de profissionais para que esses profissionais fiscalizem as suas profissões. Dão a eles o poder de polícia e o poder de cobrar anuidade dos profissionais. E eles se tornam instituições públicas que deveriam ser pautadas pela moralidade, pela transparência, pela legalidade, pela imparcialidade. O grande problema é que as pessoas, ao longo do tempo, quando elas têm esse poder, né, esse poder estatal, quando os princípios éticos são deixados de lado, essas instituições passam a funcionar como sindicatos. Tá? E não é assim. A função de um conselho não é funcionar como um sindicato de defesa de uma profissão dos médicos veterinários. O conselho deveria defender a sociedade. Né? Quem deveria defender os interesses do médico veterinário deveria ser a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, né? Que lá no estatuto dela está previsto isso aí. Aí o conselho começa com essas questões, né? Elaborar uma resolução 619. Na verdade, essa resolução ela foi proposta pela Comissão de Ensino de Zootecnia. Eu acho que deveria ter sido proposta pela Câmara Técnica de Zootecnia, mas a Comissão de Ensino de Zootecnia propôs uma resolução interessante, né, que os zootecnistas concordaram e tal.
Essa resolução, então, foi entregue à diretoria do Conselho, o Conselho distribuiu, o federal distribuiu para os regionais. Como o zootecnista é minoria nos regionais, eles distorceram totalmente essa lei, essa minuta, desculpa, de resolução. Essa minuta de resolução foi para a Câmara dos Presidentes de Regionais, né? Não tem nenhum zootecnista presidente de regional. Eles distorceram toda ela, como fizeram com aquele projeto de lei lá do Congresso bom, um projeto que foi para o Congresso há tempos atrás, eles distorceram. Mas, sim, enfim, distorceram totalmente, restringindo o zootecnista. É como se você pudéssemos exemplificar da seguinte forma. Um grupo de profissionais que não são zootecnistas elaborando uma minuta que vai especificar o campo de atuação do zootecnista. Ou seja, os caras não são zootecnistas, não são formados, né, entendem muito pouco da zootecnia quando propõem aquilo que eles propõem, né, no meu entendimento, eles entendem pouco de zootecnia, eles não sabem o que é zootecnia. Então, essa minuta de resolução está aí. A ABZ tem se articulado, né, para evitar que essa minuta seja levada à frente. Nós achamos que não precisaria ter mexido na resolução atual, né? E várias instituições estão se manifestando, escolas de zootecnia se manifestando contrário a isso, Sociedade de Melhoramento Animal, ABZ, né? Esperamos que a SBZ também se manifeste defendendo a categoria que é majoritária dentro da SBZ, que são os zootecnistas, né? E aí, caso seja publicada, a ABZ já está com todos os instrumentos jurídicos aí prontos para poder combater isso aí, né? Então, nós somos contrários, totalmente contrários a esse descalabro, né, que eu chamo, né, que é essa minuta de resolução. Tá? Você falou então do conselho, né, em relação aos zootecnistas, à zootecnia. Eu queria que você aprofundasse esse sentido, qual, então, o verdadeiro papel do conselho do CFMV, né, quanto ao zootecnista, né, qual a sua relação com o zootecnista e as zootecnias. Na nossa lei 5.550 é previsto que é previsto que a zootecnia se filie ao Conselho Federal de Medicina Veterinária enquanto não seja criado o seu próprio conselho, né? Isso acontece desde 68. Nós somos uma profissão minoritária lá dentro. É importante falar que o Brasil possui metade dos veterinários do mundo, tá? E metade de todos os cursos de medicina veterinária no mundo. Então, tem veterinária aí para todo lado que você pensar, né? Há um sombreamento, são profissões próximas que deveriam trabalhar juntas, né? Em cada um em seu campo de atuação. E a zootecnia é minoritária, tem uma representação muito pequena. Então, nós temos inúmeros casos aí de relatos de conselheiros, tanto do federal como dos regionais, de que utilizam argumentos verídicos, né? Os demais conselheiros médicos veterinários se convencem do argumento, acreditam que isso é verdade, mas votam contrariamente por uma questão meramente corporativista, né? Então, a zootecnia ela está albergada, digamos assim, dentro do Conselho de Medicina Veterinária. O fato é que a real função dos conselhos profissionais é essa que eu citei há pouco, né? É defender a sociedade daquele profissional que, por exemplo, um médico que deixa uma tesoura dentro do paciente, ele exerceu mal a sua profissão, ele vai passar por um processo ético, né? E aquele cidadão vai ser defendido de certa forma, né? Ele funcionaria como um tribunal de julgamento dessas instituições. Para que esses conselhos sobrevivam, dado a eles o direito de receber tributos, né, porque as anuidades são consideradas como tributos, né, o STF já julgou como tributos essas anuidades, e de modo que é um poder dado pelo Estado, né, para defender essas entidades.
para funcionar, para defender a sociedade. Acontece que ao longo dos anos há uma distorção, houve uma distorção não só do de medicina veterinária, mas como todos os outros conselhos, né? Isso tem causado diversas reações da sociedade, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já vem julgando processos e denúncias contra os conselhos federais. A principal função dos conselhos seria de fiscalizar os seus profissionais, mas para você ter ideia, em 2018, os conselhos federais arrecadaram 4 bilhões de reais. Bilhões. Né? Na época, isso correspondia a cerca de 1 bilhão de dólares. Então, 4 bilhões de reais. Desses 4 bilhões de reais, apenas 9% foram destinados à fiscalização. Menos de 10%. Mas a principal função dos conselhos não é de fiscalizar. Segundo o ministro do TCU, Walter Alencar Rodrigues, no seu discurso, no voto em 2019, ele falou que o restante segue para pagar escritório de advogado, pagar festa, pagar diárias gordas, pagar... o ministro Éder de Oliveira ele comentou que existem casos de até 250 diárias por ano, conselheiros recebendo 250 diárias por ano. Né? Então, é um acúmulo de capital para compra de imóveis, por exemplo, é um acúmulo de capital que não tem cumprido o seu papel na sociedade. Então, esses conselhos, o que falta, no meu entendimento, é um controle interno via ministério, um ministério só para cuidar disso aí, Ministério do Trabalho, né, para fiscalizar a atuação desses conselhos, porque quando você dá poderes a pessoas que não passaram por concurso público, porque quando você elege uma diretoria de um conselho federal, são pessoas que não passaram por concurso público, né, não passaram por nenhum tipo de seleção, são simplesmente montaram a chapa e quem tem mais influência vai para lá exercer poder, como o caso, por exemplo, do ex-presidente do Conselho Federal, ficou mais de 20 anos lá no poder. Né? O ministro Walter Alencar falou que parte desse dinheiro vai para financiar campanhas de regionais, né? Walter Alencar, desculpa, Éder de Oliveira, no seu relato, parte vai para financiar campanhas dos regionais. Então, assim, não funcionam como deveria. O sistema de conselhos federais não funciona no Brasil. Né? E aí, a zootecnia, infelizmente, está lá nesse meio. A grande vantagem nossa é que a ABZ é a instituição representativa. A ABZ, sim, que é uma associação, ela não é um conselho, não tem essa função, ela tem função de defender os interesses da classe. Né? Futuramente, quando nós tivermos o nosso conselho próprio, e aí o nosso conselho terá a função de defender a sociedade e a ABZ de defender os profissionais. Inclusive, na última nota que o CFMV soltou, eles falaram que se fosse de interesse da ABZ, e é interesse da ABZ, e dos 10 mil profissionais que estão inscritos nele, que nós deveríamos criar o nosso conselho próprio. A ABZ soltou uma nota também, convidando o Conselho Federal a promover, a fomentar essa saída dos zootecnistas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que já é insustentável, um desgaste de relações muito grande, uma instituição que não defende os interesses da sociedade, que funciona como um sindicato, no meu ponto de vista, agora falando, né? Eu, nas minhas palestras, nos meus debates, eu já estou chamando agora o Conselho Federal de Medicina Veterinária de Sindicato Federal de Medicina Veterinária. Eu chamo de Sindicato Federal de Medicina Veterinária. É mais pertinente a sua forma de atuação. E a zootecnia precisa sair desse conselho para que os interesses da sociedade, né, sejam defendidos. A zootecnia, que a sociedade seja defendida dos maus profissionais. O mau zootecnista, por exemplo. Para você ter uma ideia, a Lei 5.550 fala que o agrônomo pode exercer a zootecnia. Né? O zootecnista é afiliado no Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária deve fiscalizar o zootecnista e o veterinário. E o agrônomo que exerce a zootecnia, quem fiscaliza? Então, essa é mais uma das anomalias que mostra que a sociedade está saindo prejudicada nessa questão. Né? Então, essa é a relação que não é boa, tá? E que deveria finalizar brevemente. Estamos aguardando que o Conselho,
que essa gestão, e a próxima que venha, realmente fomente, emule aí a saída dos zootecnistas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, definitivamente. Tá? Realmente, essa questão aí do conselho é algo que se questionar bastante, né? Ainda isso aí vai sair o nosso futuramente. Quem sabe? Então, É o que a gente tem trabalhado, a vamos ABZ tem torcer trabalhado para para isso. isso. E aí ver se a ABZ, né, que é quem realmente representa a classe do zootecnista, que possa estar contribuindo e ajudando. Eu queria, falando para o pessoal, você é vice-presidente da ABZ, tem muita gente que às vezes não conhece, né, até estudantes não É, conhecem muito bem a associação em si. Eu queria que você falasse um pouco sobre realmente a importância da ABZ, né, para o zootecnista, né, como é que ela trabalha nessa questão de representação da classe. uhum. Tá, isso é extremamente importante e pertinente ser colocado aqui. Veja só, a história da ABZ é muito longa, nós temos um site, tá? abz.org.br. A ABZ surgiu precisamente em 24 de setembro de 88, ou seja, 20 anos depois da lei, né, da lei da 5.550, surgiu a ABZ. Desde então, ela vem fazendo exatamente isso que você falou, defendendo os interesses dos zootecnistas. Ela é uma associação de classe. Quem defende os zootecnistas é a ABZ. Quando o cara fala, o conselho não me representa, não é para representar mesmo, não. O conselho é para defender a sociedade dos maus profissionais. Só que, infelizmente, ele está representando os médicos veterinários. Quem representa os zootecnistas é a ABZ. Então, a ABZ ela surge em 88, né, com essa missão de congregar os zootecnistas, né, contribuir para a disseminação de cursos de zootecnia no Brasil. Aqui são vários itens, eu estou lendo aqui do site, aqui na minha frente, né, eu não decoro todos esses aí, não. Né. Criação e realização do Zootec, todo mundo conhece o Zootec, é o principal congresso de zootecnia do Brasil. Né? Enfim, mobilizar os zootecnistas em torno da defesa dos seus interesses. Hoje, a ABZ possui o nosso site, diversas redes sociais bastante ativas, tá? E o dinheiro dos sócios aqui na ABZ, ele segue para manutenção da entidade, é diferente, não vai para pagar diária, para pagar passagem de ninguém da diretoria. Todos da diretoria, eles se mantêm com seus próprios recursos, viajam para os congressos, para as atividades políticas aqui em Brasília, todos com seus próprios recursos. Tá? A BZ não gasta nada disso, inclusive isso está até descrito em resolução. Né? Recentemente, a ABC criou a Olimpíada Brasileira de Zootecnia, que tem feito bastante sucesso entre os estudantes, né? E mostrar a todos os sócios que é possível ser zootecnista e obter sucesso, porque a sociedade precisa dessa profissão. Né? Tem diversos benefícios, por exemplo, para estudantes de primeiro período, que eles se cadastrando no site, enviando seus comprovantes de matrícula, formaram naquele ano, eles recebem também, se você formou agora, você tem o próximo ano de anuidade gratuitamente, né? Os valores são bastante baixos, né? R$ 50 para estudante, R$ 100 para profissional. Esse recurso, ele mantém a parte de mídia, todas essas reportagens que vocês veem saindo no site, né? Nós temos um jornalista contratado. Recentemente, a assessoria jurídica, ela, pela primeira vez na história, a ABZ tem um escritório de advocacia jurídica contratado em Brasília para atuar nas questões do zootecnista. Isso não é barato, a gente depende desse recurso para pagar essas ações. São ações importantes, como, por exemplo, a resolução da avicultura, resoluções que a zootecnista atuando, por exemplo, na parte de apicultura, zootecnista atuando na parte de microchipagem, né? Então, diversos campos de atuação que têm sido atacados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a ABZ atua juridicamente. A resolução do CONSEA, que trata das questões do zootecnista como RT em fazendas experimentais. Então, a ABZ tem atuado. Hoje são 35 ações judiciais em andamento.
né? Isso só é possível com o dinheiro do sócio. Nós temos 18 pessoas assistindo aqui, infelizmente não tem como eles se manifestarem, mas eu acho que provavelmente a minoria aqui vai ser sócio em dia da ABZ, né? Então, esse dinheiro, ele segue para essas questões. A prestação de contas, ela é feita nos nossos OTECs, né, nos fóruns de entidade, e são todos publicizados. Então, a ABZ, ela mantém todos esses esforços de mostrar a zootecnia para a sociedade como uma profissão importante, de defender os profissionais, né, de ataques que sofrem por outras profissões, né, enfim, colabora com a Comissão Nacional de Ensino de Zootecnia, né, quando ela existia no Conselho Federal, né, enfim, então são essas as principais ações, tá? Hoje o atual presidente é o professor Marinaldo Divino Ribeiro, da UFG, tá? E a associação está funcionando a pleno vapor e precisando cada vez mais da participação, da contribuição dos estudantes de zootecnia e dos zootecnistas. E aí, para que os estudantes saibam, a ABZ sempre teve mais sócios estudantes do que profissionais. Esse ano, os profissionais passaram, nós temos mais profissionais formados do que estudantes de zootecnia associados, tá? Então, os estudantes precisam se mobilizar, e não estou querendo criar competição nem nada, não, na verdade, isso é só um clichê para atrair vocês para a entidade, tá? Aí, como disse, já está entrando. Cássio também, o zootecnista, vice-presidente aí da ABZ. Então, Cássio, se apresenta aí para o pessoal, né? Eu estava já falando o título aí da nossa live, que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a importância, né, do zootecnista e o papel realmente dele aí é importante para a sociedade. Então, eu apresentei, você pode aí falar um pouquinho sobre você. Boa noite, está me ouvindo bem? Então, sim. Boa noite, Larissa, meu nome é Cássio, eu sou zootecnista, professor da Universidade de Brasília, e atualmente estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, né? E agradeço de antemão o convite para participar da live com vocês, é uma satisfação para a gente, né? Para mim pessoalmente e para a ABZ como instituição, para nós é extremamente importante essas oportunidades de mostrar como é o funcionamento da ABZ, o papel do zootecnista na sociedade e essa profissão que nos orgulha tanto. Eu estava avisando que a gente assim, veio fazendo um ciclo aí de lives, vários temas, várias áreas aí da zootecnia, a gente não conseguiu abordar todas, mas futuramente a gente vai voltar, né? Por enquanto a gente vai dar uma encerrada e vai finalizar com esse tema aí geral, que, como eu disse, é a profissão do zootecnista, né? A gente vai conhecendo a fundo o papel na sociedade. Quem tiver dúvida pode ir fazendo perguntas, mas a gente já tem um roteirinho aqui. O pessoal vai compartilhando aí com os amigos para poder avisar que já deu início. Então, vamos lá, dar início. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, a importância da zootecnia para a sociedade, porque muita gente não conhece direito a profissão e acha que a única importância da zootecnia é lá no campo, no manejo, na produção animal. E não é bem isso, né? Tem várias áreas aí que até me perguntaram se tem como zootecnista, né, atuar ajudando na parte da saúde humana. Então, como teria essa importância dele na sociedade dessa forma também? Muito bem, Larissa. Então, essa é uma resposta ampla, né? A gente pode dizer que somente a existência desse curso mostra que a sociedade, em algum momento da história, demandou por essa profissão. E essa história começa ainda na França, em 1843, quando uma pesquisadora no Colégio de Agricultura chamada Adrien Etienne Pierre, né, um pesquisador, melhor dizendo, né, o Conde de Gasparin, conhecido como Conde de Gasparin, ele identificou a necessidade de uma cadeira que unisse todas as disciplinas, todos os conhecimentos na área de zootecnia, né? Então, isso aconteceu no Instituto Agronômico de Versalhes em 1848. E aí, já em 1849,
Emile Baudemont ocupou essa cadeira, e começou a ministrar essas disciplinas. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a zootecnia ela surgiu dentro de uma escola de agricultura, né? Então ela não é originária do curso de medicina veterinária, igual muita gente pensa. Tanto é que a zootecnia é um curso de ciências agrárias e medicina veterinária é um curso de ciências da saúde, não é um curso de ciências agrárias, né? Não tem aquela base de agricultura toda que nós temos, de solos e tal, e fisiologia vegetal e fisiologia animal. Fisiologia animal sim, né, mas mais voltada para a parte clínica. Então, são cursos completamente diferentes, né? Tem em média 12% de semelhança. Já no Brasil, a zootecnia surge como uma demanda da sociedade. Tá? Então, isso é importante ficar claro, né? Não foi um grupo de pessoas aí que atuavam na zootecnia, não. Foi uma demanda da sociedade, produtores rurais, os próprios agrônomos, médicos veterinários, que identificaram que era necessário um curso específico para atuar na área de zootecnia, para atuar como zootecnia, né? Eu não gosto de falar produção animal, não. Esse termo produção animal ele é muito genérico. Até meu pai, que cria galinha lá em casa, está desenvolvendo produção animal. Mas Mas zootecnia como... infelizmente a sociedade pensa em zootecnista dessa forma, né? Aquela coisa É, muito genérica. mas zootecnia é muito mais do que isso. É uma ciência aplicada que, como muito bem definiu o professor Otávio Domingues, é, é, é a, é a ciência aplicada que promove a adaptação econômica dos animais ao meio e do meio aos animais. Então, envolve ciência e é um conhecimento que só pode ser passado dentro de uma faculdade. Porque tem conhecimentos, tipo a profissão de, sei lá, de pedreiro, o cara faz um estágio lá e vai aprender a técnica. No nosso caso, não. É necessário uma formação acadêmica. E aí, a sociedade identificou. Por quê? Porque os cursos de agronomia e medicina veterinária são voltados para outras áreas, né? Os cursos de agronomia são cursos mais gerais, mas focam principalmente na parte de manejo de solos e de produção vegetal, né? Os cursos de medicina veterinária focam na parte clínica e de saúde. E aí, muitas vezes, a gente se depara com situações um pouco adversas, né? Por exemplo, avicultura. O médico veterinário cursa lá uma disciplina em que ele vê no final do curso avicultura, suinocultura, vê lá tudo junto. O agrônomo também, avicultura, vê lá no final do curso, né? Já o zootecnista, para ele chegar em avicultura, ele tem que ver lá fisiologia da digestão, nutrição de monogástricos, bioclimatologia animal, construções e instalações. Então, ele vai se formando ao longo do curso para poder entender bem de avicultura. Então, essa disciplina para o zootecnista ela tem um caráter formativo, ele é formado nisso. Já para o agrônomo e veterinário, não. Ela é uma disciplina simplesmente de caráter informativo, somente para ele saber que existe, né? Então, a sociedade demandou, por causa dessas questões, um profissional que atuasse plenamente, que tivesse o conhecimento pleno acerca de zootecnia. E daí surgiu a zootecnia em 1966, né, com o primeiro curso de zootecnia no Brasil, na PUC de Uruguaiana. Já em 1968 nós tivemos uma lei que regulamentou a profissão e a partir daí os cursos se expandiram Brasil afora. Hoje são mais de 100, são cerca de 40 mil profissionais formados, cerca de 17 mil estudantes, cerca de 21 mil estudantes, dados mais atualizados, sendo que formam todo ano aí próximo de em torno de 4 a 5 mil zootecnistas, né, caindo no mercado de trabalho e se dando muito bem graças à sua competência, independentemente da perseguição sofrida, principalmente pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Né? Então, é uma profissão de destaque e nos últimos 50 anos, vamos colocar 50 anos aí, que é o período em que houve o maior desenvolvimento da agropecuária nacional, isso coincidiu justamente com o aparecimento dos cursos de zootecnia. Não que o curso de zootecnia, que os zootecnistas fossem os únicos responsáveis por isso, né, mas deram significativa contribuição na área de
criação e produção de animais para os diversos fins econômicos e de conservação e de lazer. Né? Então, coincidiu bastante o desenvolvimento da agropecuária com o surgimento da zootecnia. Dentro aí de você falando, já tem aqui uns 50 anos quase aí que a zootecnia surgiu, vamos dizer assim, 57, né? 57, né? para ser mais exato, né? Uhum. Você poderia falar um pouco, você está há mais tempo também no mercado, tudo conhece mais, as mudanças da sociedade em si e do curso, né, da profissão, da atuação, durante esses 57 anos aí, o que é que você tem visto muito? Com relação à profissão, as mudanças, né? Sim, Quais as... hoje notório, o profissional ele precisa se adaptar às demandas do mercado. Hoje o zootecnista ele não pode ser mais como aquele profissional de antigamente, né? Aquele profissional mais individualista, que agia mais por emoção, que se envolvia pouco, que era desatualizado, né? Que tendia a ser devido às limitações na transmissão das informações. Né? Aquele profissional que pensa basicamente no momento ali, na tomada de decisão, e o zootecnista precisa mudar. Hoje ele precisa buscar o trabalho em equipe, sobretudo o equilíbrio emocional, né? Ser bastante comunicativo, fazer isso aí que vocês estão fazendo, utilizar os meios de comunicação, ser bastante proativo, né? A postura, a conduta, tudo isso vai depender da sua formação. Né? Aquele estudante que entra na faculdade e se comporta como um estudante comum, esse aí vai ter provavelmente mais dificuldade no mercado. Já aquele estudante que ele busca desenvolver suas habilidades, aprender a saber a fazer o que ele aprende, através do treinamento prático, buscando estágios, isso formação complementar, né, o que nós chamamos. Esse estudante ele vai ter bastante diferença, vai ser bastante diferenciado. Né? Já aquele estudante que simplesmente senta e abre a cabeça para que entre conhecimento, e aí muitas vezes se distrai com o celular aqui, com a conversa ali, e que ao sair da porta da sala de aula para fora, esquece aquele ambiente, aquele clima de formação profissional, ele vai ter mais dificuldade. Né? Então, o mercado ele vem mudando, né? E a zootecnia, como profissão, precisa buscar isso aí. Muitos dos estudantes, quando entram, só conhecem de bove-leite, bove-corte, suínos e aves. Né? Isso é um problema sério. A maior parte deles buscam somente isso aí. Nós temos diversas outras áreas importantes, como a zootecnia urbana, por exemplo, né, que vai atuar aí na área de animais de companhia, em zoológicos, em parques. A zootecnia de precisão, que vem chegando, né, com cada vez mais força. Né? Aqui minha colega Verônica Bernardino, formamos juntos, atua na área de produção de alimentos para pets, excelente profissional. Obrigado pela dica, Verônica. Ela comentou aqui, abriu o leque, né? Isso é importantíssimo. Né? A parte de peritagem, e aí tem vários esportes agropecuários, assessoria em programas de controle de diversos, né? Inclusive assessoramento nas áreas de zootecnia de precisão, desenvolvimento de produtos, a parte PET, que está muito forte, né? Produção de animais não tradicionais, insetos, tudo isso é importante. E a área PET, que é a área que você atua, né, se não me engano, de nutrição de animais PET, é uma área que cresce muito. O zootecnista precisa abrir o leque, as escolas de zootecnia precisam auxiliar nessa mudança. Né? Então, isso é importante. Esses são os principais pontos que eu vejo de mudança nos últimos anos. Tá? De quando eu formei mesmo, eu formei em 2012, então comecei a graduação em 2008. Eu não tinha noção que zootecnista podia estar aí na parte de pets. Hoje em dia já tem um ano, quase 2 anos aí, já que é um ano e meio que eu estou nessa área, trabalhando como nutricionista
né, fazendo consultoria individualizada para tutor. Não me imaginava de forma nenhuma. Então, realmente, as áreas aí que o pessoal está falando, né, peixes ornamentais. Segurança alimentar aqui, peixes ornamentais, Verônica, o Jeff aqui, né, todos eles falando. Então, são de inúmeras áreas, é um curso muito amplo, né, e fundamental para a sociedade. São áreas que o pessoal realmente nunca imaginou, né, mas, assim, a lei está aí há muitos anos, né? Queria que você falasse um pouco quais são as leis realmente que regem essa questão de atuação do zootecnista, porque tem lei, tem resolução, muita gente fica nessa dúvida, o que é que prevalece, se tem lei nova, se está surgindo, vamos dizer assim, essas áreas novas, né? Então a lei é Perfeito. nova. Uhum. Sim, sim. Ó, a nossa lei maior é a Lei 5.560, 5.550 de 1968. Né? Ela é uma lei nova, ela foi... é uma lei que nos dá diversas competências importantes, né? Ela define aí campos de atuação. Antes disso, é importante falar que o Brasil possui hoje cerca de 68 profissões regulamentadas, tá? Aquelas normas brasileiras de ocupações mostram lá que o Brasil possui 68 profissões regulamentadas. Dessas 68, cerca de, se não me engano, 18 ou 19 têm atribuições privativas. E o zootecnista, a zootecnia é uma profissão que tem atribuições privativas. Está lá na nossa lei, são atribuições privativas do zootecnista, isso, isso, isso. Isso é muito importante, porque quando nós temos atribuições privativas, nós podemos ser responsáveis técnicos, né? Isso mostra que a nossa profissão detém conhecimentos que só se formando nessa profissão, você pode deter esses conhecimentos, não é formando em medicina veterinária ou agronomia. Somente em zootecnia você vai deter conhecimento para ser responsável técnico em determinadas áreas. Tá? Isso mostra que a sociedade demandou por essa profissão. Houve o interesse da sociedade porque a sociedade deu a essa profissão atribuições privativas. De outra forma, qual seria o sentido de existir essa profissão? Né? Para que criar a zootecnia, então, se ela não tem atribuição privativa? Né? E aí, a sociedade nos deu isso. Não foi agrônomo, não foi veterinário, foi a sociedade por meio dos legisladores. Então, a Lei 5.550, ela nos dá essas atribuições privativas. Né? Ela é uma lei bastante ampla, tá? Ela é a lei maior, nenhuma outra regulamentação, né, baixada por Conselho Federal de Medicina Veterinária, Ministério da Agricultura, resolução, por exemplo, ou portaria, pode afrontar essa lei, porque nós temos uma hierarquia. Nós temos a nossa Constituição, as leis ordinárias, os decretos, as resoluções, as portarias, enfim. Essa é uma lei muito importante para nós. Ela necessita, obviamente, de atualizações. Quando essa lei foi criada, foi previsto que agrônomos e veterinários exercessem a zootecnia. Contudo, isso se deu porque na época que a lei foi promulgada, não existiam zootecnistas, então tinha que ter alguém para exercer a zootecnia. Né? Hoje em dia, o zootecnista já é bastante difundido no mercado de trabalho e vem aí dominando, mostrando a sua competência, ocupando os cargos mais importantes na área de zootecnia. Né? Infelizmente, as empresas elas se equivocam bastante. É muito comum hoje você ver editais de empresas que colocam lá vaga para zootecnista, agrônomo, veterinário e agora estão colocando também técnico agrícola. Né? Ou seja, eu acho que a empresa não sabe muito bem o que ela quer. Ou ela quer, se ela quer alguém que atue na área de zootecnia, tem que ser um zootecnista. Se ela quer alguém que atue na área de agronomia, tem que ser agrônomo. Na área de veterinário, tem que ser um veterinário. Agora, se a empresa quer lá representante de vendas, coloque lá, contrate-se então representante de vendas, né? Porque é uma incongruência isso aí. Né? Então, uma outra regulamentação importante que a zootecnia possui, que foi conquistada somente em 2006, é a resolução número 4 de 2 de fevereiro, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que são as nossas diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes curriculares nacionais,
elas vão delimitar o campo de ensino que deve ser apresentado, né, o campo de formação que deve ser apresentado aos estudantes, né? E aí tem alguns grandes campos aqui que eu preciso comentar, tá? São grandes campos de atuação. Por exemplo, morfologia e fisiologia animal, higiene e profilaxia animal, né? São áreas importantes e são temas transversais, isso não é exclusivo de medicina veterinária, não. Isso é transversal. Higiene e profilaxia animal, ciências exatas e aplicadas, ciências ambientais, ciências agronômicas, a parte de manejo de pastagens, enfim, ciências econômicas e sociais, genética, melhoramento e reprodução animal, hein? Veja bem que está descrito aqui reprodução animal, que não há nenhuma lei, não há nenhuma... Você tocou em duas áreas que realmente estão questionando até um pouco, né? Muita gente não tem conhecimento a parte de higiene e profilaxia, na parte de inspeção. Estão querendo... Tem muita gente que não pensa no zootecnista, né, nessa parte, e a parte de reprodução. A parte de reprodução, é importante deixar claro que não existe nenhuma lei federal que dê exclusividade de atuação na área de reprodução para esse ou aquele profissional. A única regulamentação que existe é na Lei 5.517 da Medicina Veterinária, que fala que inseminação artificial, o ensino da inseminação artificial é privativo do veterinário. Agora, sobre a reprodução, essas ferramentas de manejo reprodutivo, seria impossível você trabalhar com genética, por exemplo, melhoramento genético, sem utilizar as ferramentas de manejo reprodutivo. Essa parte de fisiopatologia da reprodução, aplicação de anestesia peridural, isso não nos interessa, o zootecnista não quer saber disso. Não. É porque, às vezes, o cara fala diagnóstico de gestação, né? O colega João Paulo fala, diagnóstico de gestação. Aí você pega no dicionário, diagnóstico de gestação, diagnóstico, conjunto de características utilizadas em medicina para detectar uma doença, como se gestação fosse uma doença. Então eles dão uma conotação médica, clínica, para criar uma cultura, né, de que é privativo dele. Mas isso é mentira, não é verdade. Nutrição e alimentação animal, e aqui outra área também, ó, produção e industrialização. Isso é muito importante. Agora, essas são as duas principais regulamentações que nós temos. Lei 5.550 e Resolução número 4 de fevereiro de 2006. Essa resolução ela é particularmente importante nos cursos de zootecnia. O coordenador do curso de zootecnia precisa apresentar essa resolução aos estudantes e aos professores dos cursos de zootecnia. Isso... Eu acredito que, eu não quero dizer que é geral isso aí, mas é fundamental que os coordenadores de curso de graduação em zootecnia sejam zootecnistas. Então, quando ele é zootecnista, ele vai se identificar melhor com a profissão, ele não vai chegar aqui, por exemplo, e ver um coordenador, suponhamos, né? Imagina, um coordenador médico veterinário vê lá produção e industrialização, higiene e profilaxia. Não, isso aqui não tem que abordar, não vamos dar muita ênfase nisso aqui, né? Reprodução, não vamos dar ênfase nisso aqui, não. Igual acontece nos cursos de zootecnia Brasil afora. Normalmente as disciplinas de fisiologia da reprodução são ministradas pelos departamentos de veterinária. E aí o que eles fazem? Colocam os piores professores de veterinária para dar as disciplinas de reprodução para os zootecnistas. Foi o que aconteceu comigo lá em Viçosa. Eu acho que o professor de reprodução que mandaram para a gente lá foi o pior que tinha. Para mim, pelo menos, foi um dos piores que eu já tive de reprodução. Então, eles colocam os piores professores para dar as disciplinas de reprodução. E aí, cabe ao coordenador do curso de zootecnia, sendo um zootecnista, né, focar nessas questões, chamar atenção para isso, né? Se ele não é zootecnista, ele provavelmente não vai dar muita atenção, porque ele vai achar que reprodução é coisa de veterinário, né? Então, essas são as duas principais resoluções normativas que nós temos. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem tentado baixar resoluções, restringindo o campo de atuação do zootecnista, com argumentos falaciosos, mentirosos, muitas vezes mentirosos. Eu posso dar... Então, a ABZ tem entrado na justiça, entrou na justiça, né, já
estamos entrando na justiça contra todas as normativas que restringem o campo de atuação do zootecnista. Tá? Porque por meio do diálogo já houve um desgaste muito grande e o caminho agora é judicial. Porque eu posso te dar um exemplo aqui, um PL que surgiu em 2019, projeto de lei 2237 de 2019, que surgiu na Paraíba, deputado Rui Carneiro. Esse projeto de lei, no meu entendimento totalmente desnecessário, estabelecia diretrizes e normas para garantia dos princípios de bem-estar dos animais domésticos e silvestres. Um projeto de lei para tratar de bem-estar animal, que é uma questão mais ética do que tudo. Esse projeto de lei previa que somente médico veterinário poderia dar curso de bem-estar animal em abatedouros. O médico veterinário era o principal responsável pela área de bem-estar animal, capacitando funcionários de matadouros, dando curso. O único que poderia atuar como RT na área de bem-estar animal seria o médico veterinário. Bom, os colegas da Paraíba interceptaram o projeto, mandaram para nós aqui em Brasília. Nós fomos lá no gabinete do deputado. Quando chegamos no gabinete do deputado, nós fomos mostrar para o deputado. No final do projeto, eles escreveram o seguinte: eu acredito que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, eles falam que foi o gabinete. O gabinete me falou que não foram eles, que foi o deputado, que foi o Conselho Federal. Esse projeto foi escrito, ouvida a Câmara, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e a Associação Brasileira de Zootecnistas. Eles falaram que a ABZ tinha sido ouvida e concordado com aquilo tudo, ou seja, uma mentira. O Conselho Federal de Medicina Veterinária trabalhou com uma mentira. Aí nós mostramos para o gabinete, conseguimos inserir o zootecnista em todas as normativas, e o projeto está lá tramitando agora com o zootecnista participando. Tinha um outro projeto também de 2017 que colocaria a questão da responsabilidade técnica em fábricas de ração, onde nós temos muitos zootecnistas atuando. Esse projeto dizia que o único que poderia ser responsável técnico por fábricas de ração seria o médico veterinário, e que aditivos como monenzina, por exemplo, que é um aditivo, é um bacteriostático ali, não é um medicamento. Então, que a monenzina seria um medicamento e que a ração seria um veículo apenas. Nós conseguimos interceptar também, conversamos com o deputado relator votou pela negativa do projeto, o projeto foi reprovado e foi arquivado, tá? Porque não fazia lógica, não é interesse da sociedade, ou seja, o Conselho legislando, propondo normas que são contra a sociedade, que são contra o interesse da sociedade, né? E a função do Conselho é outra, é defender a sociedade dos maus profissionais. Então a ABZ fica vigilante e atuando em cima dessas regulamentações. E as duas principais normativas que regem a zootecnia são a Lei 5050 de 68 e Resolução número 4 de 2006 do MEC. Tá? Quanto a essas leis aí, resoluções, tem a resolução aí 619, né, que existe, e a gente ainda vê a área de atuação do zootecnista, né, com base nessa resolução, e ela até vem sendo aí questionada para ser mudada. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa resolução, né, quando foi o surgimento dela, realmente a efetividade dela quanto à atuação do zootecnista. Primeiro eu preciso falar como zootecnista, né, agora não como vice-presidente da ABZ, mas como zootecnista, que essa proposta de resolução é um crime, tá? Isso é um crime. O Conselho, a gente precisa entender que os Conselhos Federais, eles existem, o Estado dá o poder a um grupo de profissionais para que esses profissionais fiscalizem as suas profissões. Dão a eles o poder de polícia e o poder de cobrar anuidade dos profissionais. E eles se tornam instituições públicas que deveriam ser pautadas pela moralidade, pela transparência, pela legalidade, pela imparcialidade. O grande problema é que as pessoas, ao longo do tempo, quando elas têm esse poder, né, esse poder estatal, quando os princípios éticos são deixados de lado, essas instituições passam a funcionar como sindicatos. Tá? E não é assim, a função de um conselho não é funcionar como um sindicato de defesa de uma profissão dos médicos veterinários.
O conselho deveria defender a sociedade, né? Quem deveria defender os interesses do médico veterinário deveria ser a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, né? Que lá no estatuto dela está previsto isso aí. Aí o conselho começa com essas questões, né? Elaborar uma resolução 619. Na verdade, essa resolução ela foi proposta pela Comissão de Ensino de Zootecnia. Eu acho que deveria ter sido proposta pela Câmara Técnica de Zootecnia, mas a Comissão de Ensino de Zootecnia propôs uma resolução interessante, né, que os zootecnistas concordaram e tal. Essa resolução, então, foi entregue à diretoria do Conselho. O Conselho distribuiu, o federal distribuiu para os regionais. Como o zootecnista é minoria nos regionais, eles distorceram totalmente essa lei, essa minuta, desculpa, de resolução. Essa minuta de resolução foi para a Câmara dos Presidentes de Regionais, né? Não tem nenhum zootecnista presidente de regional. Eles distorceram toda ela, como fizeram com aquele projeto de lei lá do Congresso bom, um projeto que foi para o Congresso há tempos atrás, eles distorceram. Mas, sim, enfim, distorceram totalmente, restringindo o zootecnista. É como se você pudéssemos exemplificar da seguinte forma. Um grupo de profissionais que não são zootecnistas elaborando uma minuta que vai especificar o campo de atuação do zootecnista. Né? Ou seja, os caras não são zootecnistas, não são formados, né, entendem muito pouco da zootecnia quando propõem aquilo que eles propõem, né? No meu entendimento, eles entendem pouco de zootecnia, eles não sabem o que é zootecnia. Então, essa minuta de resolução está aí. A ABZ tem se articulado, né, para evitar que essa minuta seja levada à frente. Nós achamos que não precisaria ter mexido na resolução atual, né? E várias instituições estão se manifestando, escolas de zootecnia se manifestando contrário a isso, Sociedade de Melhoramento Animal, ABZ, né? Esperamos que a SBZ também se manifeste defendendo a categoria que é majoritária dentro da SBZ, que são os zootecnistas, né? E aí, caso seja publicada, a ABZ já está com todos os instrumentos jurídicos aí prontos para poder combater isso aí, né? Então, nós somos contrários, totalmente contrários a esse descalabro, né, que eu chamo, né, que é essa minuta de resolução. Tá? Você falou então do conselho, né, em relação aos zootecnistas, à zootecnia. Eu queria que você aprofundasse esse sentido. Qual, então, o verdadeiro papel do conselho do CFMV, né, quanto ao zootecnista, né, qual a sua relação com o zootecnista e as zootecnias? Na nossa lei 5.550 é previsto que é previsto que a zootecnia se filie ao Conselho Federal de Medicina Veterinária enquanto não seja criado o seu próprio conselho, né? Isso acontece desde 68. Nós somos uma profissão minoritária lá dentro. É importante falar que o Brasil possui metade dos veterinários do mundo, tá? E metade de todos os cursos de medicina veterinária no mundo. Então, tem veterinária aí para todo lado que você pensar, né? Há um sombreamento, são profissões próximas que deveriam trabalhar juntas, né, em cada um em seu campo de atuação, e a zootecnia é minoritária, tem uma representação muito pequena. Então, nós temos inúmeros casos aí de relatos de conselheiros, tanto do federal como dos regionais, de que utilizam argumentos verídicos, né? Os demais conselheiros médicos veterinários se convencem do argumento, acreditam que isso é verdade, mas votam contrariamente por uma questão meramente corporativista, né? Então, a zootecnia ela está albergada, digamos assim, dentro do Conselho de Medicina Veterinária. O fato é que a real função dos conselhos profissionais é essa que eu citei há pouco, né? É defender a sociedade daquele profissional que, por exemplo, um médico que deixa uma tesoura dentro do paciente, ele exerceu mal a sua profissão, ele vai passar por um processo ético, né, e aquele cidadão vai ser defendido de certa forma.
né? Ele funcionaria como um tribunal de julgamento dessas instituições. Para que esses conselhos sobrevivam, é dado a eles o direito de receber tributos, né, porque as anuidades são consideradas como tributos, né, o STF já julgou como tributos essas anuidades, e de modo que é um poder dado pelo Estado, né, para defender essas entidades. Para funcionar, para defender a sociedade. Acontece que ao longo dos anos há uma distorção, houve uma distorção não só de medicina veterinária, mas como todos os outros conselhos, né? Isso tem causado diversas reações da sociedade, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já vem julgando processos e denúncias contra os conselhos federais. A principal função dos conselhos seria de fiscalizar os seus profissionais, mas para você ter ideia, em 2018, os conselhos federais arrecadaram 4 bilhões de reais. Bilhões. Né? Na época, isso correspondia a cerca de 1 bilhão de dólares. Então, 4 bilhões de reais. Desses 4 bilhões de reais, apenas 9% foram destinados à fiscalização. Menos de 10%. Mas a principal função dos conselhos não é de fiscalizar. Segundo o ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, né, no seu discurso, no voto, num voto em 2019, ele falou que o restante segue para pagar escritório de advogado, pagar festa, pagar diárias gordas, pagar... Né, o ministro Éder de Oliveira, ele comentou que existem casos de até 250 diárias por ano, conselheiros recebendo 250 diárias por ano, né? Então, é um acúmulo de capital para compra de imóveis, por exemplo, é um acúmulo de capital que não tem cumprido o seu papel na sociedade. Então, esses conselhos, o que falta, no meu entendimento, é um controle interno via ministério, um ministério só para cuidar disso aí, Ministério do Trabalho, né, para fiscalizar a atuação desses conselhos, porque quando você dá poderes a pessoas que não passaram por concurso público, porque quando você elege uma diretoria de um conselho federal, são pessoas que não passaram por concurso público, né, não passaram por nenhum tipo de seleção, são simplesmente montaram a chapa e quem tem mais influência vai para lá exercer poder, como o caso, por exemplo, do ex-presidente do Conselho Federal, ficou mais de 20 anos lá no poder. Né? O ministro Walton Alencar falou que parte desse dinheiro vai para financiar campanhas de regionais, né? Éder de Oliveira, no seu relato, parte vai para financiar campanhas dos regionais. Então, assim, não funcionam como deveria. O sistema de conselhos federais não funciona no Brasil. Né? E aí, a zootecnia, infelizmente, está lá nesse meio. A grande vantagem nossa é que a ABZ é a instituição representativa. A ABZ, sim, que é uma associação, ela não é um conselho, não tem essa função, ela tem função de defender os interesses da classe. Né? Futuramente, quando nós tivermos o nosso conselho próprio, e aí o nosso conselho terá a função de defender a sociedade e a ABZ de defender os profissionais. Inclusive, na última nota que o CFMV soltou, eles falaram que se fosse de interesse da ABZ, e é interesse da ABZ, e dos 10 mil profissionais que estão inscritos nele, que nós deveríamos criar o nosso conselho próprio. A ABZ soltou uma nota também, convidando o Conselho Federal a promover, a fomentar essa saída dos zootecnistas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que já é insustentável, um desgaste de relações muito grande, uma instituição que não defende os interesses da sociedade, que funciona como um sindicato, no meu ponto de vista, agora falando, né? Eu, nas minhas palestras, nos meus debates, eu já estou chamando agora o Conselho Federal de Medicina Veterinária de Sindicato Federal de Medicina Veterinária. Eu chamo de Sindicato Federal de Medicina Veterinária. É mais pertinente a sua forma de atuação. E a zootecnia precisa sair desse conselho para que os interesses da sociedade, né, sejam defendidos. A zootecnia, que a sociedade seja defendida dos maus profissionais. O mau zootecnista, por exemplo. Para você ter uma ideia, a Lei 5.550 fala que o agrônomo pode exercer a zootecnia. Né? O zootecnista é afiliado no Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária deve fiscalizar o zootecnista
e o veterinário. E o agrônomo que exerce a zootecnia, quem fiscaliza? Então, essa é mais uma das anomalias que mostra que a sociedade está saindo prejudicada nessa questão, né? Então, essa é a relação que não é boa, tá? E que deveria finalizar brevemente. Estamos aguardando que o Conselho, que essa gestão, e a próxima que venha, realmente fomente, emule aí a saída dos zootecnistas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, definitivamente. Tá? Realmente, essa questão aí do conselho é algo que se questionar bastante, né? Ainda isso aí vai sair o nosso futuramente. Quem sabe? Então, É o que a gente tem trabalhado, a vamos ABZ tem torcer trabalhado para para isso. isso. Aí ver se a ABZ, né, que é quem realmente representa a classe do zootecnista, que possa estar contribuindo e ajudando. Eu queria, falando para o pessoal, você é vice-presidente da ABZ, tem muita gente que às vezes não conhece, né, até estudantes não É, conhecem muito bem a associação em si. Eu queria que você falasse um pouco sobre realmente a importância da ABZ, né, para o zootecnista, né, como é que ela trabalha nessa questão de representação da classe. uhum. Tá, isso é extremamente importante e pertinente ser colocado aqui. Veja só, a história da ABZ é muito longa, nós temos um site, tá? abz.org.br. A ABZ surgiu precisamente em 24 de setembro de 88, ou seja, 20 anos depois da lei, né, da lei da 5.550, surgiu a ABZ. Desde então, ela vem fazendo exatamente isso que você falou, defendendo os interesses dos zootecnistas. Ela é uma associação de classe. Quem defende os zootecnistas é a ABZ. Quando o cara fala, o conselho não me representa, não é para representar mesmo, não. O conselho é para defender a sociedade dos maus profissionais. Só que, infelizmente, ele está representando os médicos veterinários. Quem representa os zootecnistas é a ABZ. Então, a ABZ ela surge em 88, né, com essa missão de congregar os zootecnistas, né, contribuir para a disseminação de cursos de zootecnia no Brasil. Aqui são vários itens, eu estou lendo aqui do site, aqui na minha frente, né, eu não decoro todos esses aí, não. Né. Criação e realização do Zootec, todo mundo conhece o Zootec, é o principal congresso de zootecnia do Brasil. Né? Enfim, mobilizar os zootecnistas em torno da defesa dos seus interesses. Hoje, a ABZ possui o nosso site, diversas redes sociais bastante ativas, tá? E o dinheiro dos sócios aqui na ABZ, ele segue para manutenção da entidade, é diferente, não vai para pagar diária, para pagar passagem de ninguém da diretoria. Todos da diretoria, eles se mantêm com seus próprios recursos, viajam para os congressos, para as atividades políticas aqui em Brasília, todos com seus próprios recursos. Tá? A BZ não gasta nada disso, inclusive isso está até descrito em resolução. Né? Recentemente a ABC criou a Olimpíada Brasileira de Zootecnia, que tem feito bastante sucesso entre os estudantes, né? E mostrar a todos os sócios que é possível ser zootecnista e obter sucesso, porque a sociedade precisa dessa profissão, né? Tem diversos benefícios, por exemplo, para estudantes de primeiro período, que eles se cadastrando no site, enviando seus comprovantes de matrícula, formaram naquele ano, eles recebem também, se você formou agora, você tem o próximo ano de anuidade gratuitamente, né? Os valores são bastante baixos, né? R$ 50 para estudante, R$ 100 para profissional. Esse recurso, ele mantém a parte de mídia, todas essas reportagens que vocês veem saindo no site, né? Nós temos um jornalista contratado. Recentemente, a assessoria jurídica, ela, pela primeira vez na história, a ABZ tem um escritório de advocacia jurídica contratado em Brasília para atuar nas questões do zootecnista. Isso não é barato, a gente depende desse recurso para pagar essas ações. São ações importantes, como, por exemplo, a resolução da avicultura, resoluções que a zootecnista atuando, por exemplo,
na parte de apicultura, zootecnista atuando na parte de microchipagem, né? Então, diversos campos de atuação que têm sido atacados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, e a ABZ atua juridicamente. A resolução do CONSEA, que trata das questões do zootecnista como RT em fazendas experimentais. Então, a ABZ tem atuado. Hoje são 35 ações judiciais em andamento, né? Isso só é possível com o dinheiro dos sócios. Nós temos 18 pessoas assistindo aqui. Infelizmente não tem como eles se manifestarem, mas eu acho que provavelmente a minoria aqui vai ser sócio em dia da ABZ, né? Então, esse dinheiro, ele segue para essas questões. A prestação de contas, ela é feita nos nossos OTECs, né, nos fóruns de entidade, e são todos publicizados. Então, a ABZ, ela mantém todos esses esforços de mostrar a zootecnia para a sociedade como uma profissão importante, de defender os profissionais, né, de ataques que sofrem por outras profissões, né? Enfim, colabora com a Comissão Nacional de Ensino de Zootecnia, né, quando ela existia no Conselho Federal, né? Enfim, então são essas as principais ações, tá? Hoje o atual presidente é o professor Marinaldo Divino Ribeiro, da UFG, tá? E a associação está funcionando a pleno vapor e precisando cada vez mais da participação, da contribuição dos estudantes de zootecnia e dos zootecnistas. E aí, para que os estudantes saibam, a ABZ sempre teve mais sócios estudantes do que profissionais. Esse ano, os profissionais passaram, nós temos mais profissionais formados do que estudantes de zootecnia associados, tá? Então, os estudantes precisam se mobilizar, e não estou querendo criar competição nem nada, não, na verdade, isso é só um clichê para atrair vocês para a entidade, tá? Enfim, e essas conquistas todas partiram da ABZ, né? A resolução, as diretrizes curriculares nacionais, a criação do Zootec, né? Então, são diversas atividades. Eu convido a todos para conhecer o nosso site, tá? Nós temos criação dos prêmios que reconhecem os méritos do zootecnista, o zootecnista do ano, o estudante 10, né? O zootecnista educador, são prêmios entregues a pessoas que têm mérito reconhecido. Os zootecnistas mais influentes do ano, todo final de ano nós soltamos uma lista com os 5 mais. Todo ano, começou no ano passado, né, melhor dizendo, os zootecnistas mais influentes. Então, essas são, cuida da marca da zootecnia, é uma marca que está em processo de pedido de registro, né? A marca da ABZ, a marca do Zootec, nós cuidamos da história, dos documentos oficiais antigos da zootecnia, firmamos parcerias com outras instituições, entidades científicas, para que o zootecnista obtenha desconto na participação desses eventos, mas o foco principal é realmente defender os interesses da profissão para que ela não seja cerceada do exercício pleno, né? Está tendo realmente muitas áreas aí sendo atacadas. Principalmente a avicultura, a reprodução, a gente da nutrição de pets, infelizmente, não diretamente, mas às vezes indiretamente mesmo, a gente tenta passar nutracêuticos, aí questionam a gente, nutracêutico não pode, é coisa de veterinário, sim, mas não é remédio. Porque a gente não pode estar fazendo isso. Tem algumas questões aí importantes, viu, Larissa, que eu preciso colocar nesse comentário que você fez. Qual que é o problema que eu vejo do zootecnista hoje? Estou falando do zootecnista. Né? A ABZ está atenta a tudo isso aí. Nós já temos grupos de zootecnistas que atuam na área de pet. Estamos com todos os instrumentos legais para que, caso haja alguma normativa legal, a gente acione a justiça, né? Então, mas o fato é que o zootecnista, às vezes, ele quer pedir a responsabilidade técnica sobre... Verônica participando na elaboração do documento, está comentando aqui, foi mesmo, tá? Antes disso, eu preciso comentar, tá? Algumas coisas aqui. A BZ, a criação do Fórum Nacional de Entidades Zootecnistas, Fórum Nacional de Coordenadores de Ensino de Zootecnia, criação da ABZ Jovem,
Tá? Então, são todas ações da ABZ. Futuramente, nós vamos ter a criação da Academia Brasileira de Zootecnia, então, são ações importantes para a história, né? Construindo história da zootecnia. Mas o grande problema é que o zootecnista vai lá e pede a responsabilidade técnica sobre uma fábrica de, sei lá, um estabelecimento que trabalha com nutracêuticos PET. Aí é negado pelo regional. O que o zootecnista faz? Vira as costas e vai embora para casa. Um estudante de zootecnia que chega lá e pede estágio para um professor de reprodução. Aí o professor de reprodução, meu Deus do céu, eu não acredito que isso existe. O cara vira e fala, não, eu não vou te dar estágio, não, porque estágio aqui eu só dou estágio para estudante de veterinária. A primeira questão é que estágio é uma forma de aprendizado, ele não está exercendo. Então o cara já começa cometendo um crime aí com relação a isso. Tá? Existem normativas legais para isso. Aí o estudante pega, toma negativo e vai embora também para casa. Então vamos começar do profissional que tomou a negativa. Esse profissional que tomou a negativa lá, de CRT, ele tinha que pegar isso aí, essa documentação, procurar um Ministério Público ou um advogado de sua preferência, ele vai ter que pagar por isso, obviamente, né? O Ministério Público não. Ele pode fazer, existem canais de denúncia no Ministério Público de Trabalho pela internet, que você faz a denúncia aqui, ó, e protocola, coloca o nome do conselheiro ou do presidente do conselho para que ele também seja responsabilizado por isso. Né? Você tem que protocolar essa denúncia e entrar na justiça contra isso. E não deixar, porque senão cria-se uma cultura de que o zootecnista não pode. É a questão da reprodução. Eles estão criando uma cultura, não existe nenhuma normativa legal, mas existe uma cultura. Até estudantes zootecnistas, se você perguntar hoje, não, reprodução o zootecnista não mexe, é coisa da veterinária. O estudante da zootecnia fala isso. Por quê? Porque criou-se uma cultura mentirosa, falaciosa. O estudante que tem a sua negativa, pede um estágio em reprodução e tem a negativa, o que ele deveria fazer? Correr lá e procurar o seu coordenador do curso. E falar com o coordenador do curso, e o coordenador do curso tem a responsabilidade de tomar providências, né? De montar um processo administrativo contra aquele professor que negou. Né? O grande problema é quando o estudante de zootecnia toma essa negativa, corre lá para o seu coordenador de curso para explicar para ele, e o coordenador de curso também é um médico veterinário. Porque, infelizmente, ainda existem isso. Departamentos de zootecnia Brasil afora, onde professores zootecnistas não se preocupam, estão na zona de conforto, né? E aí deixam um médico veterinário, um agrônomo, coordenar o curso de zootecnia. Eu não estou falando que eles não têm capacidade. Tem capacidade. Mas o zootecnista, ele se identifica. E questões como essa, por exemplo, negativa do estágio lá na reprodução, eu tenho certeza que o professor zootecnista ele vai ter a consciência de atuar nisso aí. Né? Então, é inimaginável, por exemplo, imagina um agrônomo coordenando um curso de veterinário. Isso não acontece nunca no Brasil. Nunca, não tem nenhum curso. Curso de agronomia sendo coordenado por... Eu acho que não tem nenhum também. Eu me arrisco a dizer aqui que não deve ter nenhum curso de agronomia sendo coordenado por não agrônomos. Os zootecnistas, infelizmente, tem professores, colegas zootecnistas que estão na zona de conforto, já está concursado, ganhando seu salário. Ah, não, vamos deixar, vou passar por um veterinário coordenar o curso. Então, assim, o que os zootecnistas, concluindo, tá, esse meu comentário, nós zootecnistas, professores, você profissional, você estudante que está assistindo, você precisa mudar a cultura ao seu redor, mostrar para os outros estudantes de veterinária, para o professor de reprodução, que às vezes é um veterinário, que o zootecnista também pode. Você, zootecnista, que atua no mercado, tomou negativo, você tem que entrar na justiça e correr atrás, para mostrar para eles que você pode criar essa cultura. Infelizmente, essa é a nossa posição, porque nós somos minoria. Né? Nós somos minoria, ainda não temos nosso conselho. O professor zootecnista, ele tem que assumir lá a coordenação do curso, porque senão o curso pode ser coordenado por qualquer outro profissional. Então, assim, são coisas incompatíveis. Tá? É isso que eu acho. Você comentou, né, várias áreas aí que estão sofrendo um pouco aí, né, nessas questões, dessas resoluções, tudo Jaqueline mais. Benites entrou aqui, tá, colega? Aí eu queria que Pode você falar. falasse
rapidamente, assim, qual a perspectiva, então, que você vê aí em relação ao mercado de trabalho, né, para o zootecnista, frente Perfeito, a toda essa questão aí que está tendo, né, dessas resoluções, tudo, dessas negativas aí que estão surgindo? perfeito. Eu posso te dizer o seguinte, Larissa. Essa área de zootecnia é uma área que nunca vai estar em baixa. Essa é a primeira questão. Pelo contrário, a demanda de alimentos tem crescido cada vez mais no mundo, a população mundial aumentado, a produtividade tem aumentado e a participação do zootecnista é fundamental. Cada vez mais nós vemos zootecnistas atuando em grandes empresas, ocupando cargos importantes. Nós vemos o crescimento da procura pelos cursos de zootecnia, tá? A concorrência, candidato vaga, tem crescido. Tá? Então, essas resoluções elas têm surtido o efeito contrário. Por quê? Porque o zootecnista ele não busca vencer por normativas legais, né? Não ficamos baixando a resolução. Nós não queremos proibir veterinário competente ou agrônomo competente de atuar na zootecnia, não. Igual eles fazem, né? Por resoluções, por meio de resoluções. Nós não queremos ficar proibindo eles, não. Podem atuar. Por que, que a gente não faz isso? Porque nós confiamos na nossa competência. O profissional mais preparado a atuar em zootecnia é o zootecnista. É o zootecnista. Ele tem a formação plena para isso. Né? É a profissão que eu escolhi, que eu faria o vestibular de novo, faria graduação, mestrado, doutorado. Na certeza, eu indico para o meu filho fazer, né? Porque eu tenho certeza que é uma profissão que nunca vai estar em baixa. Nunca vai estar em baixa. Aquele estudante que entra lá na zootecnia, querendo pular para veterinária, ou chega lá, ouve uma coisinha ou outra, muda para agronomia, para veterinária, aquele não conhece a zootecnia. Ou ele não conhece porque ele realmente não quer fazer, ele às vezes procura uma relação candidato-vaga menor, né, simplesmente para entrar na faculdade, ou porque não teve uma disciplina de introdução à zootecnia bem dada também. Tá? Porque, no meu ponto de vista, também a disciplina de introdução à zootecnia tem que ser dada por um zootecnista. É o zootecnista que tem que mostrar essa disciplina. Porque se você colocar um veterinário para dar aula de introdução à zootecnia, ou um agrônomo, eu acredito que pode haver situações. O cara vai falar, ó, reprodução, o zootecnista não pode atuar. Parte de processamento de alimentos aqui está lá na diretriz do SES, mas vocês não podem atuar. Às vezes nem mostra diretriz, entendeu? Então, a introdução à zootecnia tem que ser dada por um zootecnista. O coordenador do curso de graduação em zootecnia tem que ser um zootecnista. É o que eu entendo, e é o que, infelizmente, a gente assim, ainda vê acontecendo em algumas faculdades, né, que o coordenador não é zootecnista. Então a profissão eu acho que está em alta, está muito bem, a zootecnia tem se mostrado forte, tá? Diante dessas adversidades que têm acontecido recentemente, resolução 619, minuta de resolução 619, nota que o Conselho Federal solta, isso tem servido para fortalecer ainda mais a nossa classe. A gente tem visto diversas lives sobre o assunto, o número de pessoas procurando a ABZ, se associando, ainda é pouco em vista do número de profissionais, de estudantes que nós temos Brasil afora, mas nós precisamos aumentar o número de zootecnistas unidos, atingir aquele zootecnista da ponta, né? Eu diria o seguinte, que em termos de atuação profissional no mercado de trabalho, nós temos todos os ingredientes para nos darmos bem, tá? Nós somos os profissionais mais capacitados atuais de zootecnia. Em termos de busca de direitos, nós precisamos nos organizar mais, conhecer mais a BZ e procurar mais a nossa associação. Né? Eu acho que mudar a cultura ao nosso redor. Aquela história que eu contei agora há pouco. Mudar a cultura ao redor. Né? É isso. Pronto, falar aqui rapidamente, porque acho que daqui a pouco o tempo da gente acaba, né? A gente aqui em Sergipe, a gente está criando uma associação, né, Sergipana de Zootecnista, a gente está fazendo realmente uma frente a essa questão aí de fortalecer a classe e, juntamente com a BZ, é uma das questões aí que a gente quer, fazer a associação da gente
também para ajudar a fortalecer a BZ, que realmente, como você falou, é quem realmente representa a classe e que todo mundo tem que estar aí, né, ciente disso. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de ter falado aqui com a gente, né? Já está faltam uns 20 segundos aqui para terminar, mas foi muito bom, À tá disposição. bom? Sempre que precisar, estamos à disposição. A gente vai deixar a live salva, então quem quiser assistir novamente aí foi muito engrandecedor aí. Muito obrigada, tá? Obrigado, abraço a todos.